Tijucas do Sul é uma cidade encantadora localizada no estado do Paraná, situada a cerca de 40 quilômetros de Curitiba, capital do estado. A cidade se destaca pela sua beleza natural, com paisagens montanhosas e áreas verdes exuberantes. Fundada em 1951, Tijucas do Sul tem uma população acolhedora e um forte sentimento comunitário. A economia da região é diversificada, incluindo atividades agrícolas, pecuárias e, mais recentemente, um crescente setor de turismo. A cidade é conhecida por suas festas tradicionais, como a Festa do Colono e a Festa do Peão, que atraem visitantes e valorizam a cultura local. Além disso, as trilhas e cachoeiras nos arredores oferecem ótimas oportunidades para quem gosta de ecoturismo. Tijucas do Sul também é famosa pela sua gastronomia, com pratos típicos que refletem a cultura da região. Com um clima ameno e um estilo de vida tranquilo, é um lugar ideal para quem busca contato com a natureza e um ambiente sossegado. A Revolução Federalista foi um dos mais intensos conflitos civis do Brasil, que colocou em confronto federalistas e republicanos no sul do país. Enquanto os republicanos, liderados por Floriano Peixoto, defendiam um governo central forte, os federalistas, principalmente no Rio Grande do Sul, lutavam por uma maior autonomia dos estados e por um sistema federalista. O conflito teve impactos profundos nas regiões do Paraná e de Santa Catarina, com diversas batalhas e execuções ocorrendo nesses territórios. Tijucas do Sul desempenhou um papel importante nesse contexto devido à sua localização estratégica entre Curitiba e o litoral, sendo palco de movimentações militares e refúgio para muitos dos combatentes federalistas. A cidade viveu de perto os impactos da guerra, com suas rotas utilizadas tanto por tropas quanto por civis que tentavam fugir dos combates. A Revolução Federalista marcou profundamente a história da região sul, deixando legados políticos e sociais que ecoam até os dias de hoje. Vivíamos em Tijucas, que era uma vila de aproximadamente 250 moradores, na região atual município de Tijucas do Sul, parte ainda do município de Tijucas do Sul, aproximadamente em 1890, pertencia a São José dos Pinhais e também continha o município de Agudos do Sul, atual município de Agudos do Sul, como uma das vilas também da Vila dos Ambrósios. Em cerca de 1890, a gente vivia no Brasil a transição entre a República Velha e essa entrada, então, do final do Império e o início da República Velha no Brasil. Tijucas, então, fazia parte de uma vila aí do distrito de Curitiba, onde haviam poucos moradores, um lugar pacato, e aí ocorre lá a revolta no Brasil contra o regime republicano de Marechal Floriano Peixoto. A revolta, chamada então de Revolução Federalista, ela se inicia a partir do Rio Grande do Sul. Num contexto ali geral contra o presidente da província do Rio Grande, Júlio de Castilho. Os revoltosos saem do Rio Grande do Sul com o intuito de chegar até o Rio de Janeiro. Essa caminhada, então, da Revolução Federalista, posta, então, como a história nos diz, ela apresenta, então, um grupo de vários cavaleiros, alguns com mantimentos de guerra, que pretendiam chegar até o Rio de Janeiro para tentar
intervir contra o regime republicano de Marechal Floriano. Ao passar em direção a Santa Catarina, vindo já na região de Campo Alegre, era necessário que houvesse um impedimento, um impedimento da passagem até Curitiba para o intuito de chegar até o Rio de Janeiro. Onde houve essas duas frentes de tentar segurar aí os revoltosos para que não chegassem até o Rio de Janeiro. Então a gente vai ter duas grandes frentes, que é Tijucas, atual município de Tijucas do Sul, a região central, porque vindo de Campo Alegre, haviam então de passar em direção ao estado do Paraná, o atual estado do Paraná, passando então por Santa Catarina, na divisa do Rio, aqui na região, aproximadamente a região do Campestre, a divisa do Rio Negro, atual divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Ao adentrar a região de Tijucas, alguns dias anteriores, desde o momento que surge a revolta no Rio Grande do Sul, o governo, então, Marechal Floriano Peixoto, já havia mandado juntar tropas alferes em Curitiba para que esses alferes, com o comando, juntassem também tropas na vila de Tijucas e na região da Vila da Lapa. Foi enviado, então, um capitão, juntamente com uma tropa de 70 soldados militares, onde haveriam, então, no quarteirão de Ambrósios, a juntar vários homens para que esses homens formassem um exército e treinassem ali rapidamente, em poucos dias, para haver o enfrentamento da batalha. Alguns documentos relatam que cerca de 100 homens foram agrupados a esse exército sob o comando de Ismael Lago, na região, cerca de 70 homens treinados, para que pegassem armas, em pistolas, em fuzis, em espadas, e tentassem segurar essa região para que não houvesse a passagem para Curitiba. O movimento em Tijucas para a batalha foi entre novembro de 1892 até janeiro de 1893. Porém, a batalha mais grandiosa, falam em alguns documentos que foi entre 7 a 28 dias na Praça Central, atual Praça Padre Antônio Coreman, que é a nossa Praça Central aqui na sede. Entre a região central de Tijucas do Sul e a região da estrada onde desce para Campestre, num lugar chamado de Passo de Fernandos, 800 metros aqui da região central, houve o maior enfrentamento da batalha. Então houve uma luta, canhões, tiros, enfrentamento de corpo, luta corporal. E falam alguns relatos documentais que houve muito derramamento de sangue. Alguns documentos, quando qualquer pesquisador vai buscar os documentos, os relatos de guerra, em número de 70 a 148 homens tombaram nessa frente de batalha. Há de se pensar que, no lugar pacato, na vila de Tijucas, na região aqui, que era a região chamada de Distrito de Ambrósios na época, onde haviam cerca de 250 famílias moradoras, num lugar bastante silencioso, bastante pacato, as notícias que já vinham desde o mês de novembro de 1892, que haveria a batalha, fizeram que a maioria dos moradores fugissem da região central, onde haveria a guerra, supostamente, e se afastassem para locais mais distantes. As casas dos moradores na área central da vila, da atual praça, elas foram ocupadas pelos próprios soldados, havendo então, bem na nossa praça central, um local chamado de Hospital de Sangue, mais ou menos hoje onde está localizada a casa paroquial. Neste Hospital de Sangue, ao lado, mais à frente, à direita de quem de Curitiba chega hoje à região central, havia uma capela, a Capela Nossa Senhora das Dores, que já havia mais de 50 anos construída ela toda em pedra.
ela também foi ocupada por soldados, por militares do Floriano Peixoto, pelos legalistas aí republicanos. Quando vai haver, então, esse local sendo ocupado, alguns documentos relatam que os tiros de canhões vindo dos revoltosos e o combate de enfrentamento danificaram essa igreja, que ela chegou a trincar as paredes e abrir para os lados, que teve que ser depois demolida já na sequência depois da Batalha da Revolução Federalista. Isso a gente pode verificar até em fotos, imagens, né, em pinturas da época, que relatam aí a igreja, a capela, que tinha a sua frente da entrada para o lado do sol nascente. Com o passar dos tempos ali onde houve a batalha, todos os moradores acabaram se afastando da região central aí da vila. Quem foram as pessoas que permaneceram? Apenas as pessoas que foram escolhidas como chefe de quarteirão, que assim se chamava, os homens de respeito da Vila de Moradores de Tijucas, os quais esses homens foram escolhidos ao comando do exército de Floriano para que comandassem a tropa de soldados para a batalha. Então, entre as pessoas escolhidas como comando dos agrupamentos de soldados em defesa da pátria, havia Georges Achille Leprevot. Este senhor, ele era pai de um senhor de família, um comerciante local, pai, avô, bisavô de uma família que ainda se encontra no município de Tijucas do Sul, que havia um comércio local e ele era proprietário desse comércio. Ele foi então denominado como capitão, né, desse agrupamento de soldados, e ele foi um dos heróis que persistiu em permanecer na praça de comando, né, de batalha, e ali ficar e tombar até o último momento de honra em defesa da pátria. Haviam então os revoltosos, que eram os maragatos, e estes, vindo até a batalha, acabaram então se desentendendo, atacando diretamente a figura do capitão Georges Leprevot. Ele foi ferido, ficou no hospital de sangue alguns dias em tratamento, e já após a assinatura da ata de capitulação, os revoltosos, vingativos de tal ato, né, de ter cessado a batalha, voltaram até o local e acabaram culminando então com o assassinato de Georges Leprevot. No sangue que se levanta, onde havia um lenço branco, brota um rubro de soltor. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chama um bandido, quem morre chama um herói. O frio que dói em quem morre, na mão que abate não dói. Na mão que abate não dói. Era no tempo das revolução, das guerra braba de irmão contra irmão, dos lenço branco contra os lenço colorado, dos mercenário contratado a patacão. Era no tempo que os mortos votava e governava os vivos até nas eleições. Era no tempo dos combates a ferro branco, que fuzil tinha muito pouco e era escassa a munição. Era no tempo do inimigo não se poupa, prisioneiro era defunto e se não fosse era exceção. Botavam nele a gravata
faca de bom corte. Olha o medo na garganta, o talho certo e a morte no sangue que se levanta. Onde havia um lenço branco, brota um rubro de solvor. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Olha a faca de bom corte. Entre todos os que ali tombaram mortos nessa praça, então a gente tem essa figura desse herói de família tijuquense na época, um senhor honrado, né, inclusive de família importante na época aqui, que não permitiu então abandonar a praça de batalha, deixar então a região, a cidade abandonada antes da ata de capitulação. A ata de capitulação, ela foi um acordo de paz assinado para que cessasse então a batalha se encerrasse e Floriano Peixoto continuasse então como presidente da República e que não houvesse nenhum ato de invasão da República e a tomada do poder pelos revoltosos maragatos rio-grandenses. Essa história, então, de Tijucas, no município, hoje município de Tijucas do Sul, na história do Brasil, ela é extremamente importante, porém ela é pouco falada. Quando se fala de Revolução Federalista, a gente acaba remetendo que a Revolução Federalista ela aconteceu somente na Lapa. E ela teve essas duas frentes de batalha, duas frentes de enfrentamento, não porque Tijucas se levantou contra a Revolução Federalista, mas, porém, era um ponto estratégico de encontro, então, esse ponto para que aqui houvesse uma espécie de barreira para impedir a tentativa dos revoltosos adentrarem, então, o território de Curitiba, passarem para São Paulo, Rio de Janeiro, onde Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e lá derrubassem, então, do poder Marechal Floriano Peixoto, o presidente republicano. Então, há de se convir e pensar hoje, com uma análise crítica do momento, que Tijucas do Sul, hoje o município de Tijucas do Sul, fez parte de um momento extremamente importante e que aqui o sangue derramado daqueles que não esperavam tal ato se tornou então um ato heróico para a permanência da democracia até hoje existente em nosso país. Então, tão quanto o município da Lapa, onde houveram também muitos heróis, o sangue derramado, Tijucas do Sul também teve sua importância. Então, Tijucas do Sul, ela aparece então não como algo que foi heróico, que precisou por muito tempo, se falavam os antigos, até quando a gente entrevista as pessoas com mais idade, né, que contam dos seus pais, dos seus avós, que as pessoas tinham vergonha daquele ato e que não gostavam de falar sobre tal. Onde a gente encontra esses relatos? Em livros do Exército, em documentos, em relatos diários que contam de como foi a passagem do estado de Santa Catarina, do município de Campo Alegre, para o município atual, município de Tijucas do Sul, mas que era ainda o distrito de Ambrósio, pertencente a São José dos Pinhais. Vários nomes, vários relatos de nomes que eu encontrei em vários documentos, de cerca de 70 chefes de quarteirão. Esses chefes de quarteirão eram pertencentes ao distrito de Ambrósio, tanto do atual município de Tijucas do Sul, quanto do atual município de Agudos do Sul, quanto da região de São José dos Pinhais. Todos participaram deste ato e muitos desses derramaram seu sangue para permanecer a democracia e a República Brasileira até os dias atuais.
Preservar a memória histórica da Revolução Federalista em Tijucas do Sul é fundamental para honrar o sacrifício daqueles que lutaram pela liberdade e pela autonomia política do país. As lutas travadas nesta pequena cidade do Paraná representam um capítulo de resistência e coragem que moldou a história da região sul. Ao lembrar esses episódios, não apenas reconhecemos o valor de quem se arriscou por suas convicções, mas também refletimos sobre a importância da liberdade e da democracia que desfrutamos hoje. Manter viva essa memória é essencial para que as gerações futuras compreendam o custo das liberdades que hoje parecem garantidas. Assim, cada monumento, documento e relato sobre esse período é uma peça vital de um quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor o passado, para que possamos valorizar e proteger o futuro de nossa sociedade.